Você sabia que uma única flor já foi mais cara do que uma casa? É isso mesmo. No século XVII, na Holanda, aconteceu a primeira bolha financeira da história, que ficou conhecida como a bolha das tulipas. Então, vamos lá e vamos ver o que você pode aprender com essa história e como ela pode se relacionar aos seus investimentos. Para entender essa bolha, a gente precisa voltar na Holanda no século XVII. Nessa época, o país era uma das economias mais ricas do mundo, graças ao comércio e à expansão marítima. As tulipas não eram nativas da Europa. Elas vieram da Turquia e começaram a ser cultivadas na Holanda por volta de 1593. Mas elas não eram simples flores. Elas começaram a se tornar um símbolo de status. A coisa ficou mais louca quando surgiram variedades raras, como tulipas listradas, causadas por um vírus que alternava as cores das pétalas. Quanto mais rara, mais cara. Como tudo no nosso capitalismo. Por volta de 1634, a demanda por tulipas começou a crescer rapidamente. Os comerciantes, artesãos, camponeses passaram a investir em bulbos esperando vendê-los por um preço maior no futuro. A coisa foi piorando e as pessoas começaram a comprar tulipas não para plantar ou vender buquês, mas para revendê-las com lucro. Surgiu um mercado futuro informal, que hoje a gente tem na bolsa. Os compradores pagavam antecipadamente por bulbos que ainda nem tinham sido colhidos. Era como se eles estivessem apostando no preço futuro das tulipas. Eles sabiam que eles conseguiriam revender com lucro. O ápice da bolha foi em 1637. A especulação chegou ao extremo. Algumas tulipas começaram a valer 10 vezes o salário de um trabalhador comum. Alguns relatos da época dizem que um bulbo foi trocado por terras, mansões e até embarcações. O preço estava subindo todos os dias e as pessoas acreditando que nunca cairia. Mas como toda bolha na história, a primeira não poderia ser diferente. Ela estourou e isso gerou um desespero. Por que ela estourou? Em 1637 teve um leilão de tulipas e esse leilão ele teve um pequeno problema que o desespero das pessoas tornou ele um problema gigante. Ninguém apareceu no leilão. E isso gerou um efeito dominó e foi tomando conta do mercado de tulipas e os preços começaram a despencar. As pessoas pensavam que ninguém mais queria comprar porque elas estavam muito caras. E como ninguém queria comprar, as pessoas começaram a perder dinheiro e ficar endividadas. Até o governo tentou intervir nessa história, para vocês terem noção do rumo que isso tornou. O governo ele propôs o cancelamento dos contratos futuros e os vendedores receberiam uma multa de 10% dos compradores por terem acabado com o contrato antes da venda. Mas isso aí não funcionou, porque os vendedores perceberam que eles ficariam em um prejuízo enorme com uma multa só de 10% para os compradores. Teve uma tentativa de mediação pelos tribunais, as cortes locais tentaram resolver as disputas entre compradores e vendedores, mas como era uma coisa muito nova na época, nem tinha lei para isso. Então a maioria se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e as coisas continuaram ficando cada vez piores. Depois do colapso, o governo e comerciantes impuseram mais cautela nos contratos futuros, evitando negociações muito arriscadas. No final, a galera teve que aprender da forma mais difícil. Muita gente faliu e muita gente nunca mais se recuperou. Um fato interessante é que as tulipas ainda são um marco da cultura dos Países Baixos. E hoje, se você visitar a Holanda, você consegue ver jardins muito lindos de tulipas. E o que a gente pode aprender com essa história é sobre FOMO e algumas emoções. Então vamos lá para a nossa aula. Galera, o que a gente pode
tirar dessa história da bolha das tulipas? A bolha das tulipas, como eu disse, foi a primeira bolha do mercado financeiro. E ela trouxe para a gente um conceito que a gente conhece como FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out, que no inglês é medo de ficar de fora, medo de perder. E aí a gente retorna lá para um dos primeiros vídeos do canal, onde eu falo que você deve manter na sua mente sempre que emocionado faz merda. Nunca se esqueça, emocionado faz merda, emocionado faz merda. Eu tenho dito muito isso nos últimos vídeos e vocês podem perceber que no mercado financeiro tudo acaba se voltando para as nossas emoções, aquela luta do coração contra o cérebro. Então, a bolha das tulipas, vocês podem ver que ela foi basicamente isso. Quando ela ficou muito valorizada, as pessoas ficaram com medo de perder dinheiro e todo mundo quis entrar na onda. Aí gerou esse medo de ficar de fora. Aí é o momento em que todo mundo começa a comprar e o preço começa a subir mais ainda, começa a disparar. E mais pessoas vão comprar. E aí chega um momento em que a bolha estoura. No caso das tulipas, as pessoas não foram no leilão. Hoje no mercado financeiro é quando começam a ocorrer vendas. Vai ter uma grande venda, normalmente alguém que contém uma grande quantidade daquele ativo decide vender. E todo mundo começa a seguir esse movimento e também vender. E o preço vai lá no chão. Isso também vai levar a gente para o Bitcoin. Vamos seguir que vocês já vão entender. Bem, esse aqui ele é o gráfico da bolha das tulipas. Tá meio embaçado aqui, mas dá pra ver, ó, 1634, 1635, 1636, 1637. Como vocês podem ver, ó, o preço ele sobe lentamente ao longo dos anos e chega uma hora que ele tem um pico. Ele tem um pico, uma leve caída e outro pico. É um clássico gráfico de uma IPO ou de uma ICO. IPO é quando uma empresa vai entrar no mercado de ações, Initial Price Offer. E ICO é quando uma moeda vai entrar no mercado de cripto, que seria a Initial Coin Offer. Então, você tem aquela animação no mercado, muita gente querendo comprar, sempre sai na mídia e isso gera sempre nas IPOs, nas ICOs, esse gráfico aqui. Normalmente a IPO termina mal, então não é recomendado, tá? É um investimento muito arriscado. Eu não faria, mas como eu vivo dizendo para vocês, eu não faço aqui recomendações de investimentos, eu apenas estou ensinando para vocês o que eu sei. Bem, é muito arriscado porque as IPOs, as ICOs, elas tendem a seguir isso aqui, ó, um gráfico de tulipa, que é uma bolha. O preço dispara descontroladamente, chega lá no topo, ele cai mais rápido do que ele subiu. E o que isso traz pra gente sobre Bitcoin? Bem, vou abrir para vocês aqui, ó. Esse é o Bitcoin Rainbow Chart, que é o gráfico do arco-íris. É um gráfico muito famoso entre os entusiastas das criptomoedas. E como vocês podem ver, ó, aqui a gente tem as legendas, ó, o Bitcoin morreu, porque o Bitcoin sempre morre. Basically é fire sale, que é a queima de estoque, compre, acumule, ainda barato, segure. Is this a bubble? Que aí é quando a galera começa a falar que o Bitcoin é uma bolha. Aí aqui a gente tem a intensificação do FOMO, a galera começa a comprar desesperadamente. Aqui tem a venda e aqui um território máximo da bolha. Apesar de eu não gostar de trade, esse gráfico eu confesso que ele tem uma precisão impressionante. E muita gente usa esse gráfico para fazer trade quando o Bitcoin chega nesses topos aqui, até porque ele é atualizado diariamente. O problema que a gente vai ver no futuro é que esses movimentos eles estão ficando diferentes. É por isso que eu prefiro só acumular o Bitcoin e não vender. A gente vai acumulando. A gente vai acumulando, não faz trade de jeito nenhum. Percebam que se a gente pegar um período isolado, vamos pegar esse aqui, ó.
o preço ele sobe, ó, sobe, aí tem pequenas quedas, sobe de novo e cai muito rápido. É exatamente o gráfico das tulipas. E é por isso que vocês veem as pessoas falando que o Bitcoin é uma bolha. Porque o Bitcoin ele só entra na mídia, como toda ação, como tudo no mercado financeiro, ele só vai para a mídia quando ele está valendo rios de dinheiro. E como tudo que vai para a mídia, logo depois de um tempinho, ele sai da mídia. Então, as pessoas ficam dizendo que é uma bolha porque elas tendem a ver só a subida rápida e não o histórico completo. Se vocês perceberem, o Bitcoin ele é um ciclo de bolhas. Ele sobe e depois despenca. Aí passam-se uns anos, sobe e depois despenca. E aqui, ó, despencou por anos. Aí depois ele sobe e despenca. Então o Bitcoin ele vive um ciclo de bolhas. Mas quem não é do mercado, quem está sempre preocupado com a questão midiática, quem está vendo notícias o tempo inteiro, entra no nosso querido FOMO. As emoções começam a dominar. É por isso que você não deve ver notícias do mercado. Fica na sua, para de ver notícias. Você não tem que ficar acompanhando o preço toda hora, que nem um psicopata. Veja poucas vezes. Quando você for comprar, você vai ver e pronto, tá bom. Não seja muito movido por isso, senão a emoção te toma conta e você acha que você precisa tomar uma decisão rápida, porque o preço está subindo muito rápido. E na verdade não. Na verdade é só o medo de ficar de fora. Faça suas compras mensais, semanais, da forma como você preferir, nos seus ativos, e fique tranquilo. Como vocês podem ver, aqui a gente tem umas marcações chamadas halving. O que é halving? Eu não falei no meu outro vídeo sobre cripto, mas o Bitcoin ele tem a peculiaridade de a recompensa dos mineradores ele é cortada pela metade. Então, eu falei sobre mineração no meu outro vídeo. Se você não entende muito bem, você pode acessar o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aí em cima. Mas o halving quer dizer que os mineradores, vamos supor, eles vão minerar e vão receber uma recompensa de 10 blocos. O halving ele acontece a cada 4 anos mais ou menos, tá? A contagem na verdade é por blocos emitidos, mas dá mais ou menos 4 anos. Aí a recompensa é dividida pela metade, então 5, aí depois 2,5 e assim vai. O que acontece? Hoje essa recompensa, se eu não me engano, está em 3 alguma coisa. 3 bitcoins por bloco minerado. Então vocês podem perceber que o Bitcoin, além de deflacionário e limitado, ele é cada vez mais escasso, porque até a mineração dele fica difícil. Já foram emitidos 19,6 milhões de bitcoins, o supply máximo é 21 milhões. Então percebam que a mineração, a quantidade de bitcoins no mercado, ela não só é limitada, mas é cada vez mais lenta a chegada de novos bitcoins na rede. Isso que torna o Bitcoin tão valioso. Mas por que eu falei que esse movimento de bolha ele já está começando a mostrar sinais de fraqueza, né? Está começando a se mostrar um ativo mais estável. Você não consegue mais comprar aqui, ele chegou num preço muito alto, você vende, compra aqui de novo. Percebam que recentemente o Bitcoin ele ficou numa faixa de preço aqui de 60 e poucos mil e ele subiu até 100 mil e até o momento ele está bem estável nessa faixa de 100 mil. Ele até caiu algumas vezes. Um movimento que é raro, como vocês podem ver pelo formato aqui, ó, dessa linha. É algo que não se repetiu nos outros gráficos. Normalmente a subida ela é sempre muito súbita. Então é por isso que eu sempre falo, tomem cuidado com o trade. Não façam trade. Porque o movimento passado ele não dita o movimento futuro. Vocês podem ver que aqui a gente teve, ó, 2 topos bem próximos. E depois demorou muito para esses topos acontecerem. E depois, conforme o tempo foi passando, a recompensa pela mineração diminuindo, o Bitcoin se tornando um ativo mais estável, vocês podem ver que esses topos eles começaram a ser cada vez menores. Então hoje ele é um ativo mais estável e talvez se você se guiar por aqui, esperando vender no topo e recomprar no fundo, você vai se dar mal. O importante
é você fazer as suas compras com recorrência. Lembra que eu expliquei a técnica do preço médio no nosso vídeo anterior sobre como investir na bolsa de valores? Essa técnica também se aplica para as criptomoedas. Então, galera, isso foi o que nós podemos aprender com essa história do mercado financeiro, a bolha das tulipas. É isso que a gente tira de aprendizado por hoje. Se você gostou da história e dessa aula, curta, comenta, compartilha e acione o sininho. Valeu, falou!